Olá, pessoal! Estamos iniciando aqui mais um episódio do Invips Podcast. O título de hoje é Gênero, Resistência e Amazônia. A nossa convidada, ela é uma antropóloga com vasta experiência em pesquisas e na produção de um conhecimento que contribui com a compreensão e as lutas contra a violência contra as mulheres na Amazônia. Suas pesquisas abordam questões de gênero, sexualidade e interseccionalidade, com ênfase em violências, direito das mulheres e da população LGBTQIA+, além de políticas públicas de projeção social e as dinâmicas de fronteiras na região amazônica. Ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e mestre pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora do Departamento de Antropologia e dos programas de pós-graduação em Antropologia Social e em Sociologia do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Amazonas e integra a Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologia. Ela coordena o Observatório da Violência de Gênero no Amazonas e é pesquisadora do INCT, Violência, Poder e Segurança Pública. Então, hoje, o Invips Podcast tem a honra e a alegria, nesse episódio, de conversar com a professora Flávia Mello. Bem-vinda, Flávia! É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Luiz Fábio. É um privilégio fazer parte, dessa edição do Invips Podcast. Então, uma saudação bastante calorosa a você e a Camila, a toda a equipe de produção do podcast, do Invips Podcast. É uma alegria imensa fazer parte também desse projeto que é o INCT. E mais uma vez eu tenho aqui a honra de dividir essa bancada do Invips Podcast com a minha querida amiga, professora Camila Holanda, da Universidade Estadual do Ceará. Olá, pessoal! Hoje a conversa vai ser boa, hein? É um prazer te ouvir, Flávia, sua trajetória, sua contribuição para a gente compreender esses fenômenos, que envolvem a violência de gênero nessa região tão importante do país. Prazer é o meu te reencontrar nessa modalidade, Camila, e conversar sobre esses assuntos. Maravilha. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, INVIPS, é uma iniciativa desenvolvida a partir do programa INCT do CNPq, com a reunião de 15 grupos de pesquisa de referências na área de estudos da violência, crime e segurança pública, com atuação em 10 estados brasileiros. Seu objetivo central é produzir conhecimento sobre como o fenômeno da violência e do crime afeta a sociedade brasileira, suas instituições e cultura. A ideia consiste em criar um intercâmbio de ações de pesquisa, ensino e extensão com a construção de uma rede de pesquisadores e a criação de vasta base de dados e análises consistentes para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos capazes de incidir na área de segurança pública, justiça e direitos humanos. Então, gente, hoje vamos começar essa conversa, com certeza será muito, muito boa. Camila, vamos lá. Vamos sim. Então, Flávia, gostaríamos que você começasse falando sobre a sua trajetória de pesquisa nesse tema. Quando ela começa, se tem algum fenômeno que chamou a sua atenção para você virar essa referência que a gente tem hoje nos estudos sobre gênero no campo das ciências sociais. Oi, Camila, obrigada pela pergunta. Então, eu atuo nesse campo de estudos da violência contra mulheres já há 20 anos. A minha primeira aproximação foi durante o meu mestrado, ainda na Unicamp, e naquele momento, o que me chamava a atenção, a forma como aqueles crimes ou como aqueles acontecimentos que o direito chama de lesão corporal grave, como que esses acontecimentos marcavam fisicamente as mulheres. Eu estava pensando mesmo na experiência de corporalidades a partir da relação com a violência e a perseverança ou a impressão contínua daquela relação afetiva violenta no corpo das mulheres. Mas nesse processo de pesquisa, eu conheci os arquivos, os documentos da Delegacia de Mulheres da cidade de Manaus, onde eu realizei a pesquisa do mestrado, e então eu fui totalmente capturada pelos documentos. Eu
passei a olhar um pouco menos para a experiência das mulheres que viviam, né, essas relações afetivas violentas, e fui dividir o meu olhar pensando também nos processos de produção dos documentos nas delegacias de polícia, especificamente a Delegacia de Mulheres de Manaus. E eu fiquei por muito tempo dedicada a essa preocupação, né, de observar como os documentos eram feitos, quais eram as mediações entre as mulheres que chegam à delegacia, os agentes dessa instituição, e as diferentes versões que esses crimes recebem, né, de quando as mulheres comunicam para um policial, uma policial, o que aconteceu a elas, até o momento em que isso vira uma ação penal. Então, por muito tempo, eu me dediquei aí nesse espaço, né, aos documentos, à Delegacia de Mulheres e na cidade de Manaus. Então, após o mestrado e dessa interação com mulheres que haviam experienciado, né, situações de violência grave e com policiais, né, os operadores da ponta da gestão desses crimes na segurança pública, eu então ingressei na carreira como docente e a partir desse momento da carreira docente, né, eu terminei o mestrado em 2008, em 2009 eu ingresso como professora na Universidade Federal do Amazonas, ainda mestre, e aí então eu vou começar um trabalho mais sistemático para além da minha pesquisa, né, de mestrado, que foi o de investir na formação de estudantes, na construção de projetos de iniciação científica, e daí, então, ao longo dessa trajetória inicial, eu fui, então, reorientando e reorganizando as minhas preocupações, os meus problemas de pesquisa, não apenas a partir da minha experiência, mas do que as estudantes, principalmente estudantes, mulheres, traziam e me interpelavam no cotidiano da universidade. Então, desde o início, eu tinha já uma preocupação, que ainda não tinha esse nome na época, mas de pensar processos de investigação colaborativos e com uma forte inserção social, né? Isso que a gente chama hoje de ativismo, né? Ou que a gente chama de uma antropologia, ou de uma ciência social mais aplicada, enfim, né? Uma intervenção social. A despeito do nome que a gente dê a essa experiência, desde o início, essas duas preocupações me acompanhavam, né? A colaboração com as minhas interlocutoras, naquele primeiro momento estudantes em formação, principalmente da graduação em antropologia, e essa forte inserção social, de pesquisas que pudessem conversar com o mundo e com os problemas que nós estávamos investigando. Flávia, e nessa caminhada, né, você se deparou muito com essa... Você é uma antropóloga, né? No teu trabalho etnográfico, você se deparou muito com essa discussão em torno de algo que é central para o Estado, né? Para o Estado moderno, né? Que são os direitos sociais e também os direitos sexuais dessas mulheres. Então, como é que você encarou, né, nessa jornada também essa discussão envolvendo também esse campo dos direitos sociais, dos direitos sexuais e também do próprio direito, né, da própria organização dos estados e de sistemas de proteção social, que muitas vezes, como a gente sabe, eles acabam falhando na sua tarefa central de garantia dos direitos da cidadania, né? Quando eu inicio os estudos nesse campo, né, mesmo na pós-graduação, ainda no mestrado, e depois já na carreira docente, nós estamos num período de bastante entusiasmo e de recém-aprovação da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha é aprovada em 2006, eu defendo o mestrado em 2008, como eu mencionei, em 2009 eu começo a carreira docente. Então, a discussão dos direitos das mulheres e de políticas para mulheres, né, numa feição mais ampla, mais diversificada, que não apenas a violência baseada no gênero, né? E mesmo assim essa noção mais diversificada, mais ampla, era algo bastante incentivado e algo bastante consolidado naquele momento do Brasil, né? O que é bastante diferente do momento atual, a gente precisa destacar. Então, algumas questões começam a me chamar a atenção e a me deslocar um pouco mais da delegacia, né, para não olhar só a questão das violações e da violência, né, doméstica, mas pensar em outras violações que transcendiam esse espaço das relações familiares e domésticas. E muito disso chegou a mim provocado pelas estudantes. Eu comecei a trabalhar na universidade num campus na fronteira, na tríplice fronteira Brasil, Peru, Colômbia, em Benjamin Constant,
foi um dos primeiros cursos de antropologia no Brasil. Então, nós tínhamos estudantes bastante maduras e que traziam temas que me interpelavam. Então, foi assim que, por exemplo, o acesso ao abortamento legal, né, nessas cidades mais distantes da capital do Amazonas, né, que começaram a se tornar preocupações trazidas por essas estudantes. A questão da adoção, a questão da criminalização do infanticídio, que era algo que incidia diretamente sobre as mulheres e mães indígenas, né? O processo judicial de mulheres, né, denunciadas por abortamento fora do quadro legal de aborto legal, o direito de acesso à educação, o acompanhamento de processos judiciais, não mais, né, já no campo da delegacia, mas o julgamento, o rito de julgamento desses processos. Então, muito desses trabalhos começam a aparecer para mim, chegar até mim por demandas e pelos interesses das estudantes com quem eu começava a trabalhar, com quem eu começava a ensinar. Então, muitos dos meus projetos de iniciação científica no início da carreira estão aí centrados dentro desse campo de direitos sexuais, de direitos sociais, de direitos reprodutivos. E como eu sempre me situei nesse campo de gênero, o segmento, as pessoas LGBTQIAPN+, também passaram não só a se interessar em trabalhos junto a mim, como a me provocar a pensar em questões correlatas às preocupações dos direitos sociais dessa comunidade. Então, não mais apenas as mulheres cis, né, mas as mulheres de uma forma geral e pessoas, né, de outras identidades de gênero que acabam sendo alcançadas também por esse conjunto de preocupações. E um esforço que eu fiz desde o início, né, isso fazia muito sentido naquele período, né, no final da primeira década do século XXI, então até 2010, por aí, a gente tem uma abordagem também focada nos direitos humanos, que era muito importante. Então, esses projetos de iniciação científica conversavam com projetos de extensão voltados a entender os direitos das mulheres, os direitos sexuais e a diversidade como parte, né, importante dos direitos humanos. Flávia, e a partir, né, dessa trajetória que você tem com as pesquisas, essa integração, né, da pesquisa com a extensão, nasce a ideia do observatório, né, da violência de gênero no Amazonas. Como é que foi esse momento de criação, né, dessa instância e quais são as atividades que vocês realizam no observatório? Camila, o Observatório da Violência de Gênero no Amazonas na minha trajetória profissional, a experiência da qual eu mais me orgulho, assim, né, e a qual eu tenho dedicado maior tempo da minha vida ao longo desses, né, já vão 20 anos trabalhando com gênero e com violência, mas não apenas aqui na região. Então, o observatório, ele nasce de um contexto bastante favorável, né? Na pergunta anterior, eu comentava que havia uma compreensão mais ampla e um incentivo maior à abordagem das questões de gênero naquele momento no Brasil. Então, o observatório nasce também do encontro dos meus interesses, do encontro dos interesses das estudantes que me procuravam, sempre naquele momento ainda estudantes de graduação, né, que estavam iniciando o curso de antropologia. Então, havia um incentivo muito grande em termos de fomento, de linhas de pesquisa e de políticas para os direitos das mulheres e para o enfrentamento à violência contra mulheres no Brasil. Uma das coisas, um dos fatores externos que foi fundamental para constituir o Observatório da Violência de Gênero foi exatamente a existência de um programa na época do MEC, que era um programa da Secretaria de Ensino Superior, que era o PROEST. Com este programa, professores, né, mestres como eu, na época, podiam submeter propostas de projetos de extensão, programas de extensão de longo prazo. Então, foi dessa experiência do PROEST, dessa possibilidade do PROEST, que era um edital de concorrência nacional do MEC-SISU, que o observatório encontrou condições financeiras, fomento, para que pudesse se estabelecer. Eu acho que esse é um marco político importante,
porque a gente fala de algo que aconteceu em 2010, 2011, foi quando nós conseguimos o financiamento, e 2012, quando efetivamente iniciamos as atividades do programa. Mas nós falamos desse período hoje, em 2025, quando a gente vive um absoluto, né, desincentivo e um esforço sistemático de criminalização dos estudos, né, e da perspectiva de gênero. Então, era um momento em que nós vivíamos o oposto. Nós tínhamos bastante recurso, bastante incentivo, e isso tornou possível conhecer esse programa, conceber esse programa, que não foi concebido por mim exclusivamente, né? Nós tínhamos um acúmulo das pesquisas de iniciação científica e de projetos, pequenas ações de extensão que nós já realizávamos com a comunidade do Alto Rio Solimões, na fronteira Brasil-Peru-Colômbia. E então o observatório foi criado com esse intuito, desde o início, como tu mencionaste, Camila, de cruzar ensino, pesquisa e extensão. Então, havia disciplinas ofertadas como eletivas nos cursos de graduação para as estudantes e para os estudantes interessados. Nós tínhamos pequenas ações de extensão vinculadas ao programa que envolviam os direitos das mulheres, direitos humanos e direitos à diversidade. Nós tínhamos um trabalho intenso nas comunidades, nas cidades em que nós visitávamos, principalmente fomentando a formação de conselhos de direito da mulher, mapeamento das redes de apoio de serviços para as mulheres, né, em situação de violência, e um trabalho de aproximação com as próprias mulheres, para conhecer, para entender não só as dinâmicas locais de violência, como as percepções daquelas violências e as respostas que eram construídas, seja pelo público, né, seja pelas iniciativas privadas que a gente foi também identificando nesse caminho. E aí, então, a gente já está formalmente numa caminhada de 13 anos, né, de observatório aqui no estado. E, Flávia, a gente queria muito, eu queria muito que a gente tivesse assim, um poder no podcast de traduzir assim, um pouco e até visualmente, até recomendo, né? Quem puder depois acessar o YouTube, ver vídeos de Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tabatinga, né? A gente está falando ali da tríplice fronteira brasileira. Estamos falando de uma região que fica próximo ao Vale do Javari, uma região que ela não se conecta, né, tão facilmente. Ela não se conecta, por exemplo, com estradas. Nenhuma dessas cidades, né, que eu falei aqui, elas se conectam por estradas. Então, você fez um trabalho, Flávia, que percorreu ali cidades do interior do Amazonas em um contexto de que para a pesquisa não é simples, não é fácil, né? Você fez um mapeamento, por exemplo, em vários municípios da região do Alto Solimões, também é conhecida como região do Alto Solimões, e a gente queria que você falasse um pouquinho dessas empreitadas, né? De como é que foi mobilizar estudantes, mobilizar comunidades no interior do Amazonas para discutir questões que muitas vezes a questão da violência contra a mulher, ela é naturalizada no Brasil, e você chegou em vários locais, né, onde você teve que lidar um pouco com essa naturalização da violência, né? Você já lidou com casos, situações que muitas vezes essa violência estava ali perto, né? Então, se você puder falar um pouquinho dessa configuração, e a gente ia agradecer demais. Super, super obrigada, Luiz Fábio. Você, inclusive, teve a oportunidade de compartilhar conosco, né? Você e Lindomar, que são outros 2 pesquisadores do INVIPES, né? Conheci a Amazônia graças a você, né? Que colocou, ainda fez esse trabalho, ainda tinha esse trabalho político, né? Queria até falar isso depois, mas de conectar, né? De colocar esse lugar, e nos levou para lá. E eu sou muito grato, Flávia, até hoje, por essa oportunidade. Inclusive, não vou comentar aqui, porque eu posso, né, produzir provas contra mim, mas experimentar coisas inesquecíveis. Então, super obrigada pela pergunta, porque acho que permite isso, né, compartilhar esse tipo de experiência que, para quem nos escuta de outros lugares do país, acho que tem alguns movimentos importantes aí, inclusive já na tua pergunta, né? Acho que uma coisa o que é fazer pesquisa na Amazônia, por amazônidas e com recursos humanos à Amazônia. Não se trata de uma postura sectária, né? Você mesmo mencionou, o meu esforço desde o início era criar redes, diálogos,
nacionais e internacionais, para que a gente pudesse, então, criar espaços de trocas e de aprendizados, mas a gente fala de uma... Então, primeiro, né, o Alto Solimões é uma região que recebe a primeira universidade em 2006, né? Sim. Então, no início dos anos 2000, nesse processo de interiorização das universidades, é que boa parte dessas pequenas cidades amazonenses começam a receber uma universidade. Então, eu tive o privilégio, mas também o desafio de acompanhar o que era a formação e a configuração desse espaço. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, como naquele momento a gente tinha recursos disponíveis, eu tive a ousadia de pensar numa dinâmica de formação de estudantes de antropologia para o trabalho de campo, para a pesquisa etnográfica, em coletivos. E a nossa pesquisa, em geral, ela é solitária, né? Nas ciências sociais como um todo, né? Você não pesquisa em grupos, né? Sobretudo a pesquisa de campo antropológico, você vai sozinho, né? Sozinha. Então, a gente organizou, Luiz Fábio, expedições. O Amazonas, para quem está acompanhando a gente, ele tem 62 municípios, né? E são divididos em regiões que recebem o nome dos rios principais que banham essas regiões. Não é por acaso que essas regiões tenham, em geral, o nome dos seus rios, porque são eles o principal meio, o principal caminho, o principal veículo de conexão econômica, comercial, afetiva entre essas diferentes cidades, que raras vezes, como você mencionou, têm acesso por via terrestre, né? Então, nós nos movemos por 18 municípios do estado do Amazonas ao longo desses 13 anos. Nós fizemos os 9 municípios do Alto Solimões, que é esse conjunto que nacionalmente se conhece mais hoje pela Tríplice Fronteira, Brasil, Peru, Colômbia, e pela cidade de Tabatinga, né? É um outro conjunto que se chama Baixo Amazonas, que é a região, né, baixa do rio Amazonas, mais próximo aí do estado do Pará, para quem tenta se situar no mapa. Nessa região foram outras 6 cidades em que nós estivemos. O Baixo Amazonas é mais conhecido pelo Festival de Parintins, é uma das cidades que está nesse escopo aí. E mais recentemente a gente chegou ao Alto Rio Negro, então de 2015 para cá eu tenho me concentrado mais em São Gabriel da Cachoeira, que é essa cidade conhecida como a cidade mais indígena do Brasil, né? Então, eu passei a viajar por essas cidades, eu permanecia de 5, 10, houve cidades em que nós permanecemos por 15 dias, nós fazíamos isso geralmente nas férias, nos feriados, né? No Natal, no Ano Novo, com um grupo de estudantes que chegou a completar 8 estudantes, né? Então, nós já chegamos a fazer expedições com 8 estudantes, e nós, durante a permanência na comunidade, nas cidades, a gente fazia esse esforço múltiplo que eu mencionei e que tu também trouxeste na pergunta, que era de conhecer as instituições, porque o que eu almejava, né, era, primeiro, produzir coisas que fossem úteis para as mulheres daquela cidade, criar espaços em que o diálogo sobre a violência fosse algo possível, né? E me interessava também que nós pudéssemos entender quais eram as respostas locais que já existiam. Isso tem um pressuposto teórico, né, por trás. Então, o pano de fundo era desconstruir essa ideia da Amazônia como um vazio, desconstruir essa ideia da ausência absoluta do Estado, né, e observar quais eram as respostas que as pessoas... Então, tinha um pressuposto também de investigar o agenciamento dessas pessoas e dessas comunidades, como é que elas respondiam a essas situações e quais eram as situações que essas pessoas consideravam como violência. Isso me provocou um deslocamento teórico, político, metodológico gigantesco, assim. Então, nós fazíamos um trabalho com as comunidades, rodas de conversa com mulheres indígenas, com agentes comunitárias de saúde, com pessoas da assistência social, então, com grupos mais institucionalizados de mulheres, né? Nós fazíamos em comunidades indígenas, com pescadoras, com ribeirinhas, com trabalhadoras da seringa, da juta, artesanato, enfim. E fazíamos um mapeamento de fluxo de redes, que era um pouco o interesse de entender quando você se sente, quando você se reconhece como tendo experienciado
alguma forma de violência, o que você faz? Né? Então, as pessoas nos iam indicando, as mulheres, né, as suas filhas, nos indicavam a que elas recorriam em cada um desses lugares, e aí nós encontramos, né, na maioria dessas cidades, fluxos de rede bastante interessantes que abriram espaço para outras pesquisas minhas, das minhas orientandas, que depois se tornaram pesquisas de mestrado e hoje algumas de doutorado, né? Eu tenho hoje 2 orientandas daquela época que estão no doutorado comigo, então que estão fazendo toda essa trajetória de formação dentro desse campo, dentro dessa temática. E então aí a gente começava a olhar para outros, inclusive aparelhos de Estado, que tinham relevância na mediação de relações conflituosas naqueles espaços. Então, para além da delegacia, onde eu comecei a olhar, e para os papéis da delegacia, onde eu, né, me dediquei no início da minha carreira, da minha formação acadêmica, os aparelhos da assistência social passaram a ocupar um lugar bastante importante, os CRAS, os CREAS, os conselhos tutelares, né? E, gradativamente, eu também fui me aproximando de organizações de movimentos de mulheres locais e também de organizações de mulheres indígenas, né? Então, o observatório existe até hoje, a gente tem, né, fruto desse produto mais específico, a gente lançou em 2023 o relatório Tecendo a Vida sob Braços Fortes, que foi uma aproximação com 10 anos de registros boletins, né, boletins policiais da cidade de São Gabriel da Cachoeira, para entender um pouco as dinâmicas naquela cidade. E agora, mais recentemente, em Manaus, né, a gente lançou em 2025, já no contexto do INVIPS, uma prévia do resultado de um levantamento documental sobre processos de assassinatos de mulheres, né? Ainda com essa mirada sempre interseccional, né? Pensando aí nas questões de etnicidade, né? De raça e de sexualidade, de identidade de gênero, mas ainda muito fortemente ligado aos processos, aos papéis, aos documentos, né? E sempre com a comunidade, né? Com colaboração de organismos, de movimentos sociais e de mulheres engajadas nesses aspectos, nessas questões. Antes de passar aqui para a próxima questão, Camila, queria que você falasse um pouquinho o que foi, assim, quais são as dificuldades que você destacaria, Flávia, nesse processo, né? Inclusive de sensibilização, de na hora de você pensar situações onde muitas vezes você tem ali cenários recorrentes de violência. Qual foi a principal dificuldade em acessar e até de, nesse trabalho, convencer, né, não só a população feminina, mas também a população masculina, né, e, de certa maneira, são os principais agressores, né, geradores, né, essa masculinidade que acaba sendo geradora dessa mais violência contra a mulher. Do ponto de vista profissional, acho que o meu primeiro desafio foi, e eu problematizo isso em alguns artigos que eu já escrevi, que eu já publiquei, um dos primeiros desafios foi eu me deparar com pesquisadoras iniciantes interessadas no tema a partir de experiências muito, muito pessoais, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção é que as mulheres que me procuravam, as estudantes com interesse de pesquisar o tema, geralmente tinham uma relação muito próxima de vivência de violência. Eu acho que esse foi o meu primeiro desafio de ordem política, metodológica e também, né, de trabalho intersubjetivo, porque são temas, né, que nos afetam, né, e a mim principalmente, como mulher. Então, esse foi um dos meus primeiros desafios, foi como equacionar essas circunstâncias, né, de, ao mesmo tempo, criar um espaço de acolhimento, de apoio mútuo nos nossos grupos de estudo, de criar uma relação que tornasse possível que aquelas reflexões tivessem, né, um transbordamento para além do espaço de dar vazão ao que questionava aquelas meninas, aquelas mulheres, e de depois de como produzir, né, experiências e materiais que fossem úteis a outras mulheres. Acho que esse é um dos, assim, enquanto pesquisadora, professora, né, supervisora de graduação, mestrado, doutorado, esse foi um dos primeiros problemas, ou um dos primeiros desafios, acho que essa é a melhor palavra.
O segundo é que a gente não está falando de uma pesquisa impessoal feita por uma pesquisadora que está no deslocamento momentâneo para uma cidade, qualquer que seja ela, e que se retira depois. Então, a minha longa permanência na região, na cidade, ela impunha também alguns riscos, né? Ou alguns constrangimentos. Não só eu era frequentemente interpelada por mulheres em situação de violência que me pediam ajuda, e isso numa cidade pequena tem uma dimensão e uma ressonância muito maior do que em grandes centros, mas isso também expunha a mim e às outras pesquisadoras mais jovens a alguns constrangimentos. Então, houve situações em que nós recebemos ameaças, que recebemos, né, constrangimentos, e isso, de alguma forma, nos impelia a problematizar, não é, o tipo de exposição que nós gostaríamos ou não de ter. Naquele momento, a gente conseguiu construir a adesão de alguns homens, tanto no nosso grupo de formação de pesquisadores, quanto de colegas professores, né, que estavam ali, mas a gente foi criando também, entre aspas, quase uma força-tarefa de como agir frente a determinadas circunstâncias de violência. Então, a gente criou também, nesse terreno conflitivo, né, nunca da parte das mulheres, nós sempre fomos muito bem recebidas nas comunidades, em todas as cidades, seja no estado, né, assim, no circuito institucional, seja por parte das mulheres, das associações, dos coletivos, mas a gente foi criando também um conjunto procedimental de abordagens, né, de como nos aproximar, quais eram as alianças necessárias para, inclusive, nos mantermos seguras em cidades que nós não conhecíamos, né? Acho que essas são algumas questões dos desafios, e aí eu preciso, né, reiterar o que eu já disse antes, mas que o custo desse tipo de pesquisa é altíssimo. E esse também é um desafio para a continuidade hoje, em que nós temos um contexto já não favorável, né? Que é o deslocamento demorado, é oneroso, mas que, na minha percepção, é imprescindível, porque a gente precisa de recursos humanos qualificados na região, da região, né? Para garantir a continuidade dessas pesquisas e dessas ações que são muito importantes, são indispensáveis, na verdade. Assim, acho que um complemento, né, para as pessoas de outras regiões entenderem um pouco isso, né? Os deslocamentos entre as cidades duravam, às vezes, 2 dias de viagem de barco, né? Acho que isso ajuda as pessoas a entenderem melhor. Então, é você sair da cidade onde está baseada com um grupo de 8 estudantes num barco. Os barcos amazônicos, a gente se acomoda em redes, né? Então, por 2 dias, por 24 horas, né, transcorriam essa viagem, depois nós permanecíamos numa cidade, e aí, então, isso implicava não só os objetos pessoais, mas, às vezes, mantimentos, porque havia comunidades, cidades, né, municípios, em que a sede não dispunha de recursos mínimos, de hotelaria, por exemplo, atendimento médico e os equipamentos de pesquisa mesmo, né? Então, em 2010, os equipamentos de pesquisa não eram compactos e concentrados num celular, no smartphone, como hoje. Então, nós andávamos com computadores, câmeras fotográficas, data show, copiadoras, porque a gente não podia esperar que naquela cidade nós tivéssemos disponível todo o material de que necessitávamos. Então, a gente viajava com um kit completo de materiais, de ferramentas pedagógicas, didáticas, na verdade, para realização de todo o trabalho que nós tínhamos que fazer. Né? Caixa de som, microfone. Então, era uma expedição, verdadeiramente, que hoje, com a tecnologia de hoje, isso seria bem mais compacto, mas naquele momento, né, além do tempo, da distância, do deslocamento em grupo, da permanência intensificada em conjunto, né, com um grupo de 8, 10 pessoas, a gente tinha também esse aparato, né, tecnológico que era necessário movimentar. E é importante dizer que essas expedições elas só começavam depois de um longo período de preparação dos estudantes. Então, foram 6 meses intensivos, todo sábado, estudando o dia inteiro, né, com esses estudantes, fazendo revisão bibliográfica,
estudando etnografia, fotografia, transcrição, métodos qualitativos, quantitativos, como se aproximar, né, numa instituição como a polícia, que cuidados ter. A gente está falando de unidades de polícia que são também pequenas prisões, né, com um grupo muito limitado de servidores, delegacias com 2 pessoas. Então, às vezes, esse trabalho envolvia organizar os livros de ocorrência, porque eram manuscritos, né? Fotografá-los um a um, organizar os arquivos, limpar os arquivos, tudo isso fazia parte também das estratégias de construir relações possíveis com essas instituições que não necessariamente nos fornecem esses dados. E a gente se dedicou aos boletins de ocorrência porque esses eram a principal fonte de informação no Amazonas, né, e que não estavam disponíveis nos relatórios estaduais de estatística, como são aqueles que alimentam bases já bastante estáveis e formalizadas através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, por exemplo. Flávia, para os nossos ouvintes compreenderem, nós estamos gravando esse podcast hoje, no dia 14 de março de 2025, onde faz 8 anos que a vereadora Marielle foi assassinada. Então, esse fato, esse dia, ele ganhou uma dimensão muito importante no nosso país, né? Na nossa luta no campo dos direitos humanos também, nos fenômenos que envolvem a violência contra a mulher. Mesmo uma mulher na política, né? Que é um tema extremamente grave, né? Como a gente sabe, os ataques morais à condição de gênero, eles são intensos e eles se reinventam o tempo inteiro, né? Na atualidade, a gente lida com essa questão de um discurso que foi criado, sobretudo pela direita reacionária, que é a terminologia da ideologia de gênero, né? Que ocupa esse lugar forte a partir de um debate religioso também, né? E de tentáculos que chegam até mesmo nas instituições educacionais, né? Porque começa muito dentro das escolas essa questão de não trazer o termo de gênero para um debate no lugar que seria um lugar de formação também, né, das pessoas que são os ambientes escolares. Então, a gente gostaria muito de te ouvir sobre esse tema, como esse debate, né, sobretudo a partir dessa ideia de ideologia de gênero ou de um discurso que coloca a mulher numa situação de subalternização. Recentemente, a gente até ouviu, assim, eu nem vou pronunciar, mas uma artista brasileira que eu admirava muito, né, a Baby do Brasil, que quando era Consuelo era mais progressista, fez uma fala absurda, criminosa, né, e com certeza será responsabilizada pelo que ela disse. Então, a gente gostaria muito de te ouvir, como é que você analisa, né, esses debates sobre esses ataques morais que envolvem a condição feminina. Nossa, Camila, super, super obrigada. Uma das coisas que esse episódio, né, criminoso e absurdo, né, do extermínio da Marielle Franco provocou nas nossas discussões feministas desde então, é exatamente forjar o conceito de violência política de gênero, né, baseada no gênero. Acho que o assassinato da Marielle Franco, que ainda precisa, né, de respostas, apesar das conquistas, né, que não só a família da Marielle, né, conquistou esse ano, com os últimos procedimentos, né, em 2024, mas isso tem, né, essa morte, né, alertou mais uma vez para essa preocupação no campo da violência política de gênero. Mas então, sobre sobre os tempos atuais, né, tão complicados e tão difíceis. Nós que somos cientistas feministas, e aí você sabe bem, né, Camila, o lugar nosso dentro da academia nunca foi um lugar tão confortável. Então, na hierarquia, né, no valor atribuído aos estudos, né, no status, né, na galeria da ciência, os estudos feministas sempre estavam ali, né, de alguma forma vistos como questões de mulherzinha, questões menores, né? Questões que não merecem a mesma preocupação, ou são questões de uma expressão que ainda se utiliza muito hoje, né? Que são mimimi. Então, todas nós que pesquisamos nesse campo já lidamos dentro da academia
fora dela, obviamente, mas também dentro da academia, com uma hierarquização e um desprivilégio, muitas das vezes, daquilo que nós fazemos, né? Como se fossem pesquisas menores. Eu acho que esse é um problema que a gente enfrenta desde sempre, né? Mas no final dos anos 90, começou a surgir, então eu tenho me dedicado, né, mais seriamente a fazer uma genealogia, né, dessa expressão, entre aspas, né, ideologia de gênero, a partir do momento em que ela ganha mais força no Brasil, que é 2014, com o Plano Nacional de Educação. E acho que um dos entraves que a gente encontra nacionalmente é exatamente a ideia fragmentada, né, de que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, quando eu falava da criação do Observatório da Violência de Gênero, esse projeto foi só possível de ser criado porque nós tínhamos no Plano Nacional de Educação, vigente na época, uma preocupação com os direitos das mulheres, com o enfrentamento à violência e com a equidade de gênero. No plano aprovado em 2014, graças a essa mobilização de grupos políticos e religiosos e grupos político-religiosos dentro do Congresso Nacional, com a condenação da expressão gênero, né? E com o banimento dessa palavra dos planos de educação de todo o país, a gente tem um desincentivo formal que impacta, inclusive, no orçamento que é designado para determinadas ações. Isso no campo das políticas e do fomento à pesquisa e dos parâmetros, né, que orientam a educação básica e a educação superior. Mas em outros patamares, a gente tem um projeto de extermínio das mulheres que se ergueu e que ganhou força no Brasil a partir dessa perseguição ou desse ativismo político-religioso contra os estudos de gênero, né? Que tiveram, nos primeiros anos no Brasil, mais força com a expressão ideologia de gênero, agora é uso comum, né? Essa expressão ela foi tremendamente difundida, que todo mundo sabe o que é ideologia de gênero hoje, né? Isso é discurso comum na boca das crianças, nas redes sociais, nos milhares de vídeos de YouTube, enfim, mas que agora já começa a ter um outro nome, uma outra feição com a agenda Trump-Milley, né? Então, a Baby, infelizmente, não está sozinha, né? Você tem aí como aquilo que parecia menor, por exemplo, na nossa oposição à extrema-direita no Brasil, tem um lugar hoje de bastante centralidade se a gente pensa na geopolítica e no papel de Trump no banimento das questões de gênero nos Estados Unidos e que repercute diretamente, né, em ações humanitárias no mundo inteiro, né? E o Brasil é um dos países que acessava isso. A gente tem, inclusive, notícias de pesquisadores Fulbright que já têm seus projetos revisados e censurados por mencionar gênero, né? Que agora, bem, graças ao Milley, tem sido difundida a agenda woke, né? Uma CEO da Vale, né? Inclusive usou a expressão dia desses. Mas o que isso tem a ver também com esse campo mais cotidiano de enfrentamento à violência e com as pesquisas que a gente tem realizado, né? Eu mencionei antes esse plano mais amplo de fomento de recurso para pesquisa e de diretrizes, né, do sistema de educação brasileiro que vão impedindo, constrangendo, perseguindo e criminalizando cientistas que trabalham com gênero e coletivos, né, que estão diretamente relacionados, né, à diversidade de corpos, à diversidade de gênero, à diversidade sexual. Então, no campo da violência, por exemplo, a gente teve todo um trabalho legislativo de retirar a palavra gênero das leis de criminalização da violência. Então, em 2014, a gente consegue a duras penas. Olha os nossos marcos cronológicos legais como são lentos, né? 2006, a gente aprovou a Maria da Penha. É só em 2014, 8 anos depois, que a gente conquista a qualificadora de feminicídio. E lá tem, né? Discriminação baseada no gênero. 2024, 10 anos depois, a gente consegue que aquela qualificadora se torne um tipo de crime específico, o feminicídio. Mas essa definição, na contramão
dos países que já criminalizaram e criaram esse tipo há algum tempo, a nossa definição de feminicídio, ela abarca uma mulher com uma concepção baseada no sexo. E isso tem tudo a ver com a discussão, né, com esse ativismo político-religioso contra os estudos de gênero que a gente acompanha no Brasil, mas que é um fenômeno transnacional que a gente observa em diferentes países do mundo. Né? Em 2023, eu participei de uma coletânea, nós organizamos uma coletânea com pesquisadoras de todo o mundo, em que, né, Brasil, Colômbia, a Espanha, Guatemala, Honduras, Cuba, escrevíamos sobre, né, o ativismo antigênero nos nossos países. E isso não só repercute, né, na legislação penal, então é uma perda, né, inestimável que a gente tenha uma definição de feminicídio que não atente para o crime de ódio baseado no gênero, não só porque a gente perde todas as mulheres mortas fora do contexto doméstico, como o Brasil, mais uma vez, se cala para os transfeminicídios. Né? E o transfeminicídio é um problema gravíssimo em todo o Brasil. A gente sempre ocupa os rankings, a vanguarda dos rankings mundiais, e dentro do ranking nacional, o estado do Amazonas ele está sempre também entre os estados que mais matam. Né? No estudo que a gente lançou agora em dezembro de 24 sobre assassinato de mulheres, a gente percebe os efeitos da ausência dessa marcação de gênero, né, na classificação penal, porque a gente não encontra nos documentos de feminicídios produzidos no Amazonas referências às mulheres trans assassinadas. Então, esse que é um crime de ódio, né, motivado pela identidade de gênero, de exterminar mulheres não cis, mulheres trans, travestis, transexuais, ele se apaga porque essas mulheres são contadas como homens que foram mortos. E aí a gente perde a possibilidade de entender melhor as dinâmicas desse crime. Né? A gente tem outras versões, outras facetas dessa cruzada antigênero no Brasil. Né? Toda a política que impede, toda a discussão que impede os banheiros unissex ou banheiros trans, com a alegação de que as meninas cis serão vítimas de estupro por parte, né, de meninas trans, travestis e transexuais, a questão da naturalização do estupro e da cultura do estupro, o crescimento dos números de estupro coletivo no Brasil, as barreiras para o abortamento legal de meninas, crianças que foram estupradas e que têm direito ao aborto decorrente, né, em razão de gravidez decorrente de estupro. Todos esses elementos, eles estão aí, eles conseguiram, Camila, um substrato político ideológico a partir desse ativismo antigênero, que reuniu no mesmo saco, mas que tornou possível uma aliança que envolve uma extrema-direita, de um radicalismo neoliberal, de cassação de direitos, que envolve, né, um incentivo a crimes de ódio. Então, coletivos na internet que se encontram para preparar, para alimentar o ódio contra mulheres, contra feministas, contra pessoas trans, que se debatem abertamente, né, o estupro de meninas, de mulheres. Então, há uma interlocução, uma ligação aí muito forte, né, de banalização das mulheres, de todas as mulheres, mulheres cis e mulheres trans, e que tem a ver com esse foco, né, e que é um cuidado, é uma atuação meticulosa, persistente e muito ampla, né, que nas escolas, no legislativo, na vida religiosa, no judiciário, no campo de gestão da saúde, né, a gente já teve manifestações no Conselho de Medicina, por exemplo. Enfim, né, são campos e não são, para parar por aqui, né, a gente não está falando de uma questão meramente identitária, uma pauta de costumes ou uma cortina de fumaça, como por vezes, inclusive, infelizmente, mesmo a esquerda e setores mais progressistas da nossa sociedade mencionam. Isso é uma política estruturante, né, que tem impacto direto sobre a vida de todas as pessoas, de homens e de mulheres, mas de mulheres principalmente as mulheres indígenas, as mulheres negras, as pretas e as pobres, né, mas que impacta também na forma como o Estado brasileiro tem se
voltado para esses temas. Então, a gente precisa falar que ontem, né, a nova rodada de debate, por conta da resolução do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, é uma resolução que tem sido perseguida. Por quê? Porque buscava regulamentar a proteção de meninas que foram vítimas de estupro, de violência sexual, né? Então, uma série de barreiras têm sido colocadas para impedir que essas meninas possam interromper, né, uma gravidez que certamente vai destruir ainda mais as suas infâncias que já foram comprometidas pelos abusos sexuais, que, em geral, majoritariamente, acontecem nesses espaços de pseudo-segurança, né, que é a casa e a escola. Flávia, agora a gente já está caminhando, infelizmente, para o final, né, desse episódio. E agora a gente queria que você pensasse um pouquinho refletisse com a gente, compartilhasse com a gente as suas reflexões, um pouco desse contexto nacional da segurança pública e quais são os desafios para se criar soluções efetivas para o problema da violação dos direitos e da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu acredito que um dos problemas é que, apesar, né, do acúmulo brasileiro nesse campo, é um acúmulo, né, científico importante, a gente tem um acúmulo político que sofreu, evidentemente, os efeitos, né, desse ativismo antigênero e, né, esse vilipêndio, né, do que foi construído ao longo das décadas no Brasil no enfrentamento à violência, mas me parece que uma das questões é que a gente consiga pensar isso no campo da segurança pública, né? Pensar em caminhos e respostas que não sejam apenas exclusivamente criminalizantes. Então, a gente conseguiu o feminicídio, a lei do feminicídio, mas o principal investimento recente do Estado brasileiro no enfrentamento à violência e à violência letal contra as mulheres é um tipo penal com uma punição grave, mais grave, né? E a gente sabe que o Estado brasileiro é muito competente na produção desses tipos penais mais graves, mais severos, mas ele não tem a mesma competência em pensar, isso parece mais do mesmo, mas a gente não consegue pensar a segurança pública, né, para além do métier específico penal. Então, acho que um desafio é como é que a gente transcende o campo penal e pensa que são necessárias políticas mais amplas, né, na educação, são necessários mecanismos que possam coibir práticas mais cotidianas, né, que não só o extermínio dessas mulheres, isso tem crescido assustadoramente, né? Os relatos têm sido cada vez, inclusive, mais brutais de mortes das meninas e das mulheres. Mas me parece que um dos desafios, né, que tem a ver com esse problema é de uma visão muito circunscrita da segurança pública, que se nutre apenas de números, né, das forças policiais e de uma coação que é sempre, né, extremamente punitivista. Eu acho que esse é um dos elementos, né? Talvez o que pudesse ajudar, por exemplo, houve uma portaria federal que determinou a criação de setores de combate ao assédio e à violência sexual nas universidades, né? Mas isso tem sido pouco, né, concretizado. As universidades federais não têm criado, ou quando criados, esses setores não estão aí atuando tão efetivamente, quando atuam muito mais pelo voluntarismo do que pelas condições de apoio efetivo. Então, eu acho que criar estruturas, né, que somem com as preocupações de combate aos crimes, mas que ocupem outros espaços para além, né, da delegacia e das varas criminais e das varas Maria da Penha, dos juizados da Lei Maria da Penha, acho que ter equipamentos ou espaços, né, mais descentralizados que possam chamar atenção para essas violações e para essas violências são uma coisa importante. Eu acho que uma outra coisa é que a gente consiga observar melhor e circular mais uma atenção com as dinâmicas e não apenas, né, com os números e com o lugar que a eficácia dos números ocupa, né? Você vê que essas
reflexões, Luiz Fábio, né, não são muito da ordem prática, né? Acho que essas preocupações precisariam ainda ser convertidas por nós, pensadas por nós em termos mais práticos, né? E acho que uma outra questão é como é que a gente... Por que eu falo agora que pensar nas dinâmicas também? Porque existem respostas que já funcionam muito, mas que não conversam com determinados coletivos. Então, tudo que a gente tem de experiência nacional, né, sobre a violência, alcança pouco ou quase nada as dinâmicas, por exemplo, das mulheres indígenas, que não são uma minoria no país, né? Isso precisa ser pensado, isso precisa ser discutido, né? Embora as leis e as políticas públicas tenham esse esforço generalizante de uniformização, me parece que cabe a nós, cientistas sociais, antropólogos, sociólogas, que pesquisamos no campo da segurança pública e do direito, como é que essas dinâmicas locais, mas que não são minoritárias, que são bastante extensivas, inclusive, não só na região norte do Brasil, pensar, então, como é que se criam mecanismos sempre dialogados e colaborativos a partir dessas mulheres e dessas organizações de mulheres e organizações de diferentes segmentos para construir respostas mais efetivas para o enfrentamento da violência, né? Eu acredito que a gente tem problemas sérios nas definições legais hoje, exatamente por conta desse trabalho persecutório que fez o ativismo antigênero. A gente tem aí uma precarização dessas instituições policiais, né? Porque o tipo de polícia que atende a essa demanda, né? Ou os setores policiais sofrem me fugiu a palavra agora, mas são eclipsadas, né, pelo combate ao crime organizado e às guerras faccional, etc. Então, como é que isso pode alçar outros lugares de preocupação, né, em que isso seja um tema importante, porque não são muitas as mulheres, né, mortas, muitas as meninas violentadas, né? Então, se a preocupação maior é a preponderância numérica, já existe uma preponderância numérica, né, em relação a isso, mas não há uma preocupação que coloque isso num campo privilegiado em que, nas grandes disputas de distribuição de recursos, de construção de agenda pública, isso consiga, né, lograr o mesmo lugar de preocupação nacional que outros problemas têm logrado, né? Flávia, então, para a gente fechar essa conversa, que foi muito interessante, né? Qual lição metodológica a professora Flávia Mello daria para as estudantes e os estudantes que estão iniciando as suas pesquisas no campo da violência de gênero? A grande lição que eu aprendi e que eu posso dividir é que fazer junto, em colaboração, nos permite ver, nos permite observar, não ver, né? Tenho feito o esforço de me esquivar também dessas metáforas capacitistas, mas então fazer junto, em colaboração com, nos permite observar e conhecer mais e melhor aqueles problemas que nos interessam. Então, desde que eu comecei a circular pelo Amazonas, né, com as mulheres, isso me permitiu entender mais e melhor as relações violentas, as resistências das mulheres para romper com determinados problemas, mas caminhar também com operadores, né? Conhecer mais e melhor delegadas, conselheiras, assistentes sociais, me permitiu também entender mais os limites desses serviços e de quais são as possibilidades, né, de construir respostas que a gente ainda não sabe quais são, mas quanto mais coletivamente, colaborativamente, essa palavra que está na moda hoje, a gente consegue realizar essas pesquisas nos diferentes níveis em que nós as realizamos, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, né? Ou no próprio INCT, como a gente está experimentando agora, né? Acho que pesquisar agrega muito mais, né? E enriquece mais a nossa forma de
compreender os problemas aos quais a gente se dedica no mundo, assim. E acho que sempre vale a pena dizer que a gente pode aprender muito com as nossas e os nossos interlocutores de pesquisa e que os nossos frames, os nossos quadros teóricos, eles podem ser tão apenas uma baliza, né? Mas eles podem também ser questionados, flexibilizados e reelaborados a partir do que a gente descobre na pesquisa, em campo, né? Acho que é isso. E assim chegamos ao fim, né, deste mais um episódio do Invips Podcast. Hoje conversamos com Flávia Mello sobre os temas que envolvem os fenômenos, né, das violações de direitos e das violências contra as mulheres, também as violências de gênero. Muito obrigado, Flávia, pela sua participação. Eu que agradeço, né? Rememorando então o 14 de março, como disse a Camila, a gente continua querendo saber quem mandou matar Marielle. Então, pela vida de todas as mulheres, que essa experiência do INCT seja uma possibilidade de nós contribuirmos para isso, né? Para o enfrentamento das violências, para o fim da violência contra mulheres, que essa seja também uma resposta e um produto desse nosso encontro de pesquisadoras e pesquisadores de todo o Brasil. Obrigado, Flávia. Camila. Bom, obrigada, Flávia. Foi um prazer enorme ouvir a sua trajetória, continuar aprendendo com você sobre esses temas que nos implicam diretamente, né? É uma diversidade de situações de violência que a gente continua fazendo o enfrentamento. E no nosso lugar dentro da universidade, né, também produzindo conhecimentos e tecnologias para que grupos mais vulneráveis, de uma certa maneira, possam ter, a partir dos nossos estudos, suas vidas compreendidas, né, e protegidas também. Então, parabéns pelo seu trabalho, você é uma referência muito importante. E vida longa a eles, porque a gente está com muita curiosidade para continuar acompanhando. E muito importante a gente destacar que o Invips Podcast só é possível pelas mãos, produção e edição de Bianca Lima. Obrigado, Bianca, pelo trabalho incrível que ela vem desenvolvendo aí à frente do nosso podcast. E eu sou Luiz Fábio Paiva, vou me despedindo aqui de mais esse episódio. E se você gostou, não esqueça de compartilhar com amigos, familiares e de nos seguir nas redes sociais. Sua participação é fundamental para continuarmos essa conversa. Obrigado pela audiência e até a próxima, com mais um momento de reflexão sobre os fenômenos do crime, violência e segurança pública, um direito e uma responsabilidade de todos nós.